Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Nós começamos a escutar hoje e estaremos por alguns dias escutando um belo livro, um livro que é apaixonante, o livro de Jó. Este livro não é um livro histórico no sentido assim de contar uma história vivida. Ele conta uma legenda para aclarar, ajudar a entrar num tema que era muito importante para Israel e é muito importante, caros irmãos, para nós hoje, o tema do sofrimento humano. Primeiramente, o livro começa contando, que é o texto de hoje, uma história antiga, que era um personagem de Israel chamado Jó. Então este homem que tinha tudo e vai perdendo as suas coisas vai perdendo porque Satanás, que não é o demônio, Satanás é o nome hebraico para dizer o acusador. Então, que está entre os filhos de Deus, então portanto não é o demônio, que vai falar para Deus que, ora, ele é bonzinho, é um homem justo porque tem tudo, vai tirando as coisas dele para ver. Ou seja, coloca a prova se no centro da fé de Jó está a busca de Deus ou a busca de si mesmo. Quando ele perder tudo, vamos ver o que vai acontecer. E ao longo desse livro, que demorou muitos séculos para ser escrito, porque o tema do sofrimento humano é um grande drama que busca a resposta. Então Jó vai receber amigos que vão dizer assim, três, que vão ficar insistindo que é a vontade de Deus, e ele não vai aceitar e quer falar com o próprio Deus. Vem um sábio para falar com ele, para dizer assim: Jó, olha, através do seu sofrimento você foi se purificando, mesmo a imagem de Deus que você tinha vai chegando a ser melhor, a ser mais verdadeira. E este Jó que começou o livro na riqueza, tendo tudo, um homem de fé, permanece sim um homem de fé, mas com a imagem que foi purificada pelo sofrimento. Caros irmãos, esse tema é muito importante, porque em muitos cristãos hoje, que isso é o motivo do pentecostalismo ter nascido, mas muitos católicos estão pensando assim. Até pregações nós escutamos dentro da igreja dizendo isso, a teologia da prosperidade, que quem segue o Senhor tem uma vida cômoda. Então, quando acontece alguma coisa que não vai bem, é porque Deus castigou. Mas isso, veja, olha a história de Jesus, tem algum fundamento isso? Porque se você pensa o tanto que Jesus sofreu, então é porque ele não foi fiel a Deus? Ou Deus não foi fiel a ele? Não, nenhuma coisa nem outra. Deus não nos promete, não nos chama para um reino de vida cômoda aqui, mas sim para sermos fiéis a Ele, na esperança de que um dia estaremos diante dele face a face. Se o cristianismo sempre pregou um desprendimento dos bens dessa terra, como alguém pode pensar que no acúmulo de bens dessa terra se encontra uma bênção de Deus? Justamente ao contrário. Olhem os ricos da nossa sociedade, será que eles são tão santos assim para nós dizermos que eles foram premiados pela vida santa que têm? Vale a pena dar atenção a este livro. Foram os filhos de Deus diante do Senhor. A primeira cena desse livro acontece no céu. E entre esses filhos de Deus está Satanás. Já disse, não pensemos no demônio, é uma função de acusador. E o Senhor vai dizer a Satanás: reparaste no meu servo Jó? Na terra não há outro igual. Parece Jesus falando, né? Entre os nascidos de mulher, nenhum maior que João Batista. É um homem íntegro e correto, teme a Deus e afasta-se do mal. E Satanás vai dizer: mas será por nada que Jó teme a Deus? O Senhor colocou um muro de proteção. Tu abençoaste tudo o que ele fez. Mas estende a mão e toca em todos os seus bens, e eu garanto que ele te lançará maldições no rosto. E então Deus permite. Vai dizer assim: pois bem, de tudo que ele possui podes dispor, mas não estendas a mão contra ele. Chega o primeiro servo e vai dizer que ele teve os bois e as mulas roubados. Passaram os criados a fio de espada. Só um sobrou para contar a história. Logo estava falando, chega o outro criado. Caiu do céu um fogo de Deus e matou ovelhas e pastores. Os camelos foram levados pelos caldeus e os criados todos foram levados a fio de espada. Ainda falava o terceiro criado:
Teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo, fazendo festa. E então veio um furacão, destruiu todo. E todos estão mortos, menos aquele que veio trazer a notícia. E agora então, como reage Jó? Nu eu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou. Como foi do agrado do Senhor, assim foi feito. Bendito seja o nome do Senhor. Apesar de tudo isso, Jó não cometeu pecado, nem se revoltou contra Deus. Acompanhemos os próximos capítulos desta história muito interessante, porque é a chance que nós temos de nos confrontarmos com esse tema tão denso na nossa vida, o tema do sofrimento. No Salmo 16 de hoje nós assim rezamos: Ó Senhor, ouvi a minha justa causa, escutai-me, inclinai o vosso ouvido. É a oração do sofredor que se aproxima do Senhor pedindo ajuda. De vossa face aqui me venha o julgamento. Provai meu coração durante a noite. Visitai-o, examinai-o pelo fogo, mas em mim não achareis iniquidade. Eu vos chamo, ó meu Deus, porque me ouvis. Mostrai-me vosso amor maravilhoso. Na aclamação ao Evangelho de hoje, veio o Filho do Homem a fim de servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Depois que Jesus faz o anúncio da paixão, veja qual a reação dos discípulos. Nos evangelhos sinóticos nós temos sempre em cada um 3 anúncios. E logo depois do anúncio, um discípulo reage demonstrando, ou o grupo dos discípulos que não entenderam nada. Na primeira vez, Simão Pedro que vai chamar Jesus à parte e reprovar. Agora são todos os discípulos. Jesus está perdendo mais gente cada vez. Agora são todos os discípulos. Houve entre os discípulos uma discussão para saber quem seria maior. Jesus então, sabendo do pensamento deles, pegou então uma criança. Lembre-se, uma criança para nós hoje é imagem de ternura, de beleza, mas uma criança não era considerada pessoa em Israel, só quando se tornava um adulto era pessoa. E Jesus vai dizer: quem receber esta criança em meu nome, estará recebendo a mim. E quem me receber, estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre vós for o menor, esse é o maior. Uma criança. Ontem eu estava no grupo aqui no santuário, e ali tinha uma criança que ia no colo de todo mundo. Então, a primeira vez que eu a via, então ela estava, por um momento raro, foi colocada no chão naquele grupo, e eu fiz um gesto para ela, e ela veio caminhando na minha direção. Peguei ela no colo, e ela começou então com as 2 mãos a palpar meu rosto. Então, depois que terminou aquele encontro, eu pensava nesse texto de hoje, e nesse texto que estou fazendo a reflexão agora, e pensava assim é uma criança. Uma criança não aprendeu ainda, não ensinaram para ela, ou nenhum adulto perverteu o seu modo de pensar, que ela tem que aprender a ter medo. Então, ela se entrega, ela manifesta gratuitamente. Gratuitamente, o que eu fiz para merecer a ternura daquela criança? Nada. Uma criança é assim, não se coloca diante do outro como aquele que tem direito, não, se abandona, ama, não tem receio. Serão os adultos que vão ensinar para ela depois a ter medo, a se proteger, a ter cuidado. Então é essa gratuidade da criança que é elogiada por Jesus, essa simplicidade. Pois aquele que entre vós for o menor, esse é o maior. Jesus inverte a lógica do mundo, para preconizar um reino onde o menor seja o maior. Então João, ainda não entendendo, vai dizer ao Senhor: Mestre, encontramos um que expulsava demônios em seu nome, e nós o proibimos, porque não anda conosco. Jesus disse: não proibais, porque quem não está contra vós está a nosso favor. Quantas vezes nós proibimos as pessoas de fazer, de falar, porque não passa pelo nosso critério, e pensamos que então Deus deve agir do mesmo modo. Irmãos caríssimos, nós tenhamos um coração pequeno, um coração também alargado, porque nós muitas vezes impedimos as pessoas de fazerem um verdadeiro caminho de encontro com o Senhor. Na antífona de entrada deste dia, assim rezamos: Senhor, tudo o que fizestes conosco, com razão fizestes, pois pecamos contra vós e não obedecemos aos vossos mandamentos. Mas honrai o vosso nome,
tratando-nos segundo a vossa misericórdia, não por nossos méritos, mas pela misericórdia. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.